Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fábio Hara, eu sou o Technical Evangelist aqui na Microsoft. Eu sou o Vinícius Souza. Outro também Technical Evangelist, especializado em desenvolvimento, né? Exato, em Azure e Windows 8, as tecnologias que eu estou trabalhando esse ano, né, Hara? E o Hara, como todo mundo já sabe, IT Pro Evangelist há muito tempo, né, Hara? Quanto tempo já? Há um tempinho, uns 4 anos já. Só isso. Só. Por aí, especializado em infraestrutura, em geral, nuvem, né? Bom, hoje que a ideia é de apresentar para vocês, eu vou mostrar uma demonstração em cima de Windows Azure Pack, né? Legal, Hara, ainda bem que você vai apresentar sobre Azure legal. Pack, porque eu fui num evento lá nos Estados Unidos, lá na Corp, o evento que você conhece, é o TechReady, evento, né, para internas da Microsoft, há um ano e meio atrás, com a fase 2, e vi uma apresentação sobre o Azure Pack. E eu, a priori, achei muito legal e fiquei com uma série de dúvidas nesse né? Perfeito. Principalmente, o que é, de fato, o Azure Pack, né? Ótimo. O Windows Azure Pack é um pacote gratuito que ele permite ter a mesma experiência que você tem no Windows Azure também dentro da sua própria empresa. Então, o objetivo é que você, todo aquele portal, provisionamento de máquinas, de websites, serviços, você também possa ter dentro da sua rede. Tá, o que eu achei bem interessante foi que o portal é exatamente parecido, para não falar igual ao Azure, né? Então, todos os serviços que eu tenho no Azure eu vou ter no Azure Pack. Qual que é a... Perfeito, ótimo ponto. Na verdade, o Azure Pack está na sua primeira versão, então ele é inicial. A maior parte dos serviços já estão disponíveis. Então, por exemplo, criar máquina virtual, igual você faz no Azure, no IaaS, né? Tá. Então, eu quero criar uma nova máquina virtual com Windows ou com Linux, o que for, e com tal aplicativo dentro, um WordPress, um SQL, um Oracle. Isso já está disponível, você consegue ter dentro dele também, e alguns outros serviços como SQL, tá? Então, aos poucos estão sendo implementados novas funcionalidades dentro do Azure Pack. Tá, mas outros serviços como Media Services, Mobile Services, essa coisa já é mais específico para a nuvem mesmo. Né? Perfeito, exatamente. Nem todos os serviços estão disponíveis dentro do Azure Pack, que não é o propósito, que aí faz mais sentido numa nuvem pública. Perfeito. E o pessoal de IT da minha empresa que vai ficar responsável por gerir essas imagens. Então o pessoal vai lá, vai gerir as imagens e eu vou consumir. Ah, ótimo, muito bem pego. O Azure Pack ele depende de uma infraestrutura já existente de Hyper-V, que é o nosso virtualizador, e depende do System Center, que são as nossas ferramentas de nuvem, para nuvem e para gerenciamento. Então, como ele vai funcionar? Eu vou ter os servidores de Hyper-V, os servidores de System Center, e eu vou implementar o Azure Pack que vai trabalhar em cima dessa camada. Então, na verdade, eu não sou obrigado a refazer todo o meu ambiente. Eu vou aproveitar essa infra existente de System Center, de Hyper-V, e vou criar uma interface mais amigável para o usuário. Então, por exemplo, eu posso criar um usuário para você que é desenvolvedor e estabelecer cotas. Você pode usar tais tipos, você vai escolher qual plano de assinatura que você vai ter interno, como se fosse igualzinho ao Azure, né? E estabelecer limites, cotas. Olha, você pode utilizar tantas máquinas virtuais com tais capacidades, com tais configurações, e você pode fazer tais operações em cima dessas máquinas. Então, a ideia é muito parecida. Então, a ideia é que o desenvolvedor ele não precisa mandar um e-mail para o administrador de rede pedindo, olha, eu preciso de uma máquina com essa configuração. Não, ele mesmo já pode entrar no portal e fazer essa solicitação. Isso é sensacional, porque né, a gente está num momento super crítico, né, de onde o tempo é dinheiro, aquela coisa. Exatamente. Toda, e você tira um trâmite, né, uma burocracia grande que a gente tem aí, né, com certeza. Até né, de ter um profissional, imagina só o Hara, tendo que pegar o e-mail lá e falar, puta, o que eu tenho para fazer hoje? Vou pegar os e-mails de requisições que eu tenho, algum sistema parecido para fazer. Não preciso nada disso e eu posso ainda tirar relatórios de utilização. Então eu posso saber como você utilizou esse ambiente durante esse período. E você pode fazer, que você falou de cotas e tal, né? Então, exatamente. Eu poderia fazer usuário com um departamento X, onde tal departamento pode criar... É possível ser feito também. Por padrão ele cria de uma forma muito simples, que é apenas o usuário acessa o portal e solicita o tipo de serviço que ele quer, que eu estabeleci. A vantagem é que você não precisa... Olha, precisa de uma máquina com 2 núcleos, com tanto de memória, com tanto de disco, que tem que ter essa... Nada disso. Eu vou preparar isso aqui como um cara de infraestrutura para você, e você simplesmente vai consumir o serviço. Simplesmente vou pegar o template, quero esse template e vou colocar... Exato. Você não tem que se preocupar com a instalação da máquina, se ela está com o antivírus atualizado, nada disso. Eu já vou provisionar tudo para você. Sensacional, Hara, mas você falou que é gratuito e tal, mas está disponível? Já está disponível o Azure Pack, você pode baixar, né, através de um recurso que nós chamamos de Web Platform Installer, ou Web API. API. Exatamente.
Então, obviamente tem um setup que você tem que fazer antes na sua infraestrutura para que você possa ter o Azure Pack, tá ok? Então você tem que ter System Center, tem que ter algumas ferramentas que são necessárias de Hyper-V. Uma vez que você tem isso aqui, é muito mais simples você implementar o Azure Pack e ter disponível. Mas ele já está disponível e é gratuito. E precisa de alguma versão específica de Hyper-V, alguma coisa assim de... Perfeito. O 2012 ou 2012 R2 são recomendados, né? E utilizando o System Center 2012 Service Pack 1 ou System Center 2012 R2. Legal. Então você que tem tudo isso na mão, pega lá o Web API, baixa o Azure Pack e já sai com um portal do Azure Like. Exatamente. Sensacional. A mesma experiência que você tem na nuvem também você pode ter dentro da sua empresa. Da sua nuvem privada, tá? Você pode ter. Perfeitamente. Que legal. Ok? Show de bola. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco vocês vão ver uma demonstração a respeito do Azure Pack. Tá bom? Até mais. Falou, tchau, tchau. Vamos começar agora então como é que funciona o Azure Pack e vocês vão ver como é que o funcionamento, a arquitetura e assim por diante. Bom, inicialmente aqui eu tenho no meu ambiente a seguinte estrutura de máquinas virtuais. Eu tenho inicialmente uma máquina dedicada, esse meu notebook está sendo utilizado como um host de virtualização, onde ele está executando o Hyper-V do Windows Server 2012 R2. Depois eu tenho uma outra máquina, um outro tablet que está separado, que é o meu controlador de domínio, né? Eu não coloquei na mesma máquina que é o Hyper-V. E aí eu tenho essas 4 máquinas virtuais. Bom, a primeira máquina virtual eu utilizei ela dedicada apenas para o banco de dados, para o SQL Server, tá? A segunda máquina que eu tenho aqui, ela utiliza o Service Provider Foundation, que é um dos componentes do System Center Orchestrator. Então é uma máquina dedicada e esse componente é responsável por fazer toda a parte de orquestração das funções entre o Azure Pack e o System Center. Também tem uma outra máquina aqui que está sendo utilizada pelo Virtual Machine Manager, pelo System Center Virtual Machine Manager, que é o gerenciador de ambientes de virtualização. E por fim, eu tenho uma outra máquina dedicada apenas para o Azure Pack. Então vamos dar uma olhada na nossa demonstração. Eu tenho o meu portal aqui que eu estou utilizando. Essa aqui é a interface, como vocês podem ver até aqui. Eu não estou usando um certificado que tem assinatura digital de uma autoridade certificadora, né? Eu usei um certificado próprio. E aqui eu vou fazer meu logon. Então vamos dar uma olhada como é que funciona a estrutura aqui do meu ambiente. Eu vou fazer o logon com o meu usuário. Então, até um ponto interessante, antes de fazer até mesmo o logon com o usuário, reparem que aqui desse outro canto eu tenho uma opção de poder fazer inscrição. Então eu posso me inscrever também com outro usuário também e solicitar acesso, tá? Então no caso aqui eu vou fazer somente o logon com o meu usuário, depois eu mostro para vocês. Vou efetuar aqui ok. Então estou me autenticando no portal e reparem que a experiência do portal é praticamente a mesma que você tem quando você acessa o Azure. Eu não habilitei todos os serviços do Azure Pack, tá? Eu deixei apenas habilitada a parte de máquinas virtuais, de redes e de bancos de dados. E como vocês podem reparar, por enquanto eu não tenho nada aqui pronto. Então, como é que funciona? Como é que eu vou poder utilizar? É muito simples, eu posso vir em novo e aqui eu posso solicitar ou a criação de uma máquina virtual, ou uma máquina virtual autônoma, que é o caso do IaaS, uma rede virtual, um banco de dados no SQL Server, por enquanto, e dados da minha conta. Então, olha que detalhe interessante aqui. No caso aqui de criação de uma máquina virtual, eu posso fazer uma criação rápida, né? Ou puxar de uma galeria. No caso aqui, quando eu puxo de uma galeria, ele está me abrindo aqui esses 2 templates que eu já tenho criados. Um deles é de uma máquina com Windows Server 2008 R2, 64 bits, e a outra é uma máquina com Windows Server 2012 R2 Data Center. Reparem que em ambos os casos eu consigo ver a memória, quantidade de processadores que eu tenho nesse template e que tipo de assinatura, que eu vou mostrar depois como é que funciona esse gerenciamento. Mas é muito interessante porque por aqui eu não preciso me preocupar com como eu vou instalar essa máquina, nada disso, né? Eu não tenho que definir processador, eu vou usar apenas os templates que foram estabelecidos pelo administrador. Então na hora que eu solicito a máquina, eu posso escolher um nome para ela, como por exemplo teste 1, né? SRV. Aqui eu defino qual que é a senha do administrador, então vou colocar uma senha complexa aqui, né? E se eu tivesse chave ou não de produto associado, né? No caso, isso aqui é interessante também que você pode, se você estiver utilizando máquinas virtuais que estejam em ambiente de Windows Server 2012 R2 e o servidor for no data center, você consegue fazer essa ativação direto, então não precisa nem colocar chave.
então não preciso nem me preocupar com isso. E aqui eu escolho por qual rede que ele vai se conectar. Então, imagine que no seu ambiente de virtualização você tem várias redes, né? Uma rede só para máquinas do cliente A, outra uma rede para o cliente B, uma rede somente para produção, para desenvolvimento. Então, por aqui eu escolho e aí eu mando fazer a criação ou não do meu ambiente de máquinas virtuais. Agora, o mais interessante de tudo, de onde ele puxou essas informações de máquina virtual que vocês viram daqui? Então, essa parte de configuração, esses templates. É muito simples. Eu vou pegar aqui uma das minhas máquinas que está com o Virtual Machine Manager. E eu vou mostrar para vocês como é que foi criado isso. Então, na hora que eu entro aqui no Virtual Machine Manager, esse é um ponto interessante. Para que você possa utilizar o Azure Pack, você tem que ter uma infraestrutura de Hyper-V, que pode ser 2012 ou 2012 R2, e também de System Center 2012 Service Pack 1 ou System Center 2012 R2. No meu caso aqui, eu tenho já uma máquina 2012 R2, utilizando um Virtual Machine Manager 2012 R2 também. E aqui na console a gente vai dar uma olhada a esses templates. Então esse mesmo template que vocês viram aqui, onde eu estabeleci essa máquina 2008 R2 e esta outra 2012 R2, com esta configuração de rede, de disco, de processadores, eu vou poder visualizar aqui na minha console do Virtual Machine Manager. Então assim que ele carregar, eu vou ver essas configurações. Isso é um ponto interessante. Eu posso criando outros tipos de templates. No caso aqui eu tenho um template bem simples, né, dessa máquina 2008 R2. Mas olha só, se eu for utilizar aqui, esse aqui é o meu ambiente que eu tenho. Aqui é um ponto bem interessante aqui. Aqui estas são as nuvens que eu tenho da Contoso e da Fabricam, que eu criei, são duas clouds que estão criadas. Dentro aqui do meu ambiente de Fabric, eu tenho aqui meu servidor de virtualização. Então, no caso, eu estou usando apenas uma única máquina como um host de Hyper-V. Porém, eu já criei na parte de redes lógicas do Hyper-V todo o meu ambiente de virtualização que é utilizado, no caso, pelo Azure Pack. Então, tem a parte da minha rede lógica que está criado, quais são os switches lógicos que eu tenho, né? Eu não tenho nenhum template de virtual, né? E aqui eu vou pegar, vamos dar uma olhada agora nos meus templates que eu tenho. Então, na hora que eu vou aqui na minha library, como vocês podem ver, aqui estão os dois templates que vocês viram. Esses dois aqui referem-se a esses dois templates criados. E, se eu dar uma olhada nas configurações de cada um desses templates, vão ver que vai bater exatamente as informações. Então, essa é a ideia. O administrador do ambiente de virtualização da parte de infraestrutura cria todos os templates, define como vai ser cada máquina virtual, configuração de hardware, todos esses detalhes que vocês viram aqui, olha, um processador, 512 de memória e assim por diante. E isso fica disponível como template para que depois o administrador, quando ele entrar nessa tela aqui, ele escolha. Então aqui eu peguei uma criação de uma máquina virtual, mas também eu posso fazer o seguinte também, eu posso também solicitar a criação de um banco de dados, né? E no caso do banco de dados, é a mesma coisa. Eu tenho um ambiente já de SQL Server, eu posso solicitar para que ele crie um banco para mim. Então posso escolher um banco do tipo teste DB1, né? Configuração do meu banco, qual a edição, no caso eu tenho somente uma única edição. E aqui eu vou definir as credenciais do banco e assim por diante. Também é uma outra forma de você oferecer o serviço. Eu posso oferecer para um desenvolvedor, por exemplo, ele precisa de um banco. Então eu já crio toda a parte de definição do banco do lado da SQL, que eu posso oferecer ou não para os usuários. E aí basta entrar nessa tela aqui e o meu desenvolvedor pode ter ou não acesso, né? Então é bem simples o processo aqui que você tem de gerenciamento da sua conta. Agora um detalhe interessante, como vocês viram, dentro do Virtual Machine Manager, aquela credencial que eu criei, essa conta que eu estou usando, administrador, ela não é uma conta de domínio, porém, é uma conta utilizada pelo próprio Virtual Machine Manager, onde eu tenho aqui a credencial da conta e qual tenant que ele pode administrar. Então, no caso aqui eu vou dar um exemplo, vou efetuar o logoff, vou sair, vou conectar novamente, então vou me inscrever dessa vez, né? Ou posso fazer o seguinte também, eu posso mudar eu posso utilizar se eu utilizar uma outra conta, como por exemplo, teste123, que não existe, @contoso.com, e tentar logar com essa conta aqui, eu não vou conseguir, né? Então, esse é um ponto interessante também. Posso permitir somente contas que vão ser gerenciáveis, né? Ou também posso permitir também que o usuário possa criar sua própria conta, possa se inscrever no serviço do Azure. Então essa é uma opção bem interessante. Do lado aqui dos servidores, como vocês viram, essa aqui era apenas máquina de Virtual Machine Manager. Porém, eu tenho outros serviços que estão sendo executados aqui. Como, por exemplo, essa é a máquina que está com o Azure Pack, né, ao qual ele roda o serviço. Tá?
Então, nessa máquina aqui, eu instalei o Azure Pack. O Azure Pack foi instalado através de um componente chamado de Web Platform Installer. Tá? E ele fica disponível. Através dele que você faz a instalação do Azure Pack no seu ambiente. E faz todo o processo de configuração e assim por diante. Já do lado aqui a outra máquina virtual, que é a de Service Provider Foundation, ou SPF, é ele que é o componente responsável por fazer toda essa orquestração. Então, esse componente aqui instalado, né, que está com uma SPF aqui, é quem é responsável por fazer essa configuração de orquestração dos serviços. Ele utiliza uma parte do serviço do Virtual Machine Manager e do Orchestrator para fazer todas as alterações. Então, deixa eu voltar aqui a minha console do Azure Pack. Posso acionar ela novamente aqui. Aqui eu já deixei na minha página inicial, então, mais uma vez, como eu não estou usando uma credencial de acesso, não estou usando um certificado que teve assinatura, né? Aqui, vamos logar novamente. Ok. Mas o objetivo é justamente isso, você poder dar a mesma experiência que você tem no Azure, também para dentro da sua rede. Óbvio que nem todos os serviços que você tem no Azure estão disponíveis dentro do Azure Pack, como por exemplo Mobile Services e assim por diante. Porém, alguns outros, como criação de máquinas virtuais, de bancos de dados virtuais e assim por diante, e a parte de Service Bus, você pode implementar ou não no seu ambiente com Azure Pack. Basta você instalar o componente e configurar toda a infraestrutura por trás. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.